Olá Brasil! Sejam bem-vindos no meu canal. Aqui estou sempre falando sobre o mercado de trabalho italiano, como conseguir emprego na Itália, então dicas úteis para você que quer estar trabalhando aqui na Itália e principalmente o trabalho dos teus sonhos. Ok, me chamo Marcela Oliveira, vivo na Itália desde 2011, no Brasil sou formada em Psicologia Clínica. Aqui na Itália eu fiz o meu mestrado em Psicologia das Organizações e do Marketing, então seria um psicólogo para trabalhar dentro das empresas, fazendo seleção, recrutamento e treinamento. Então, isso em parte eu faço, que eu sou consultora no setor de recursos humanos, então faço treinamentos e trabalho com Assessment Center. Mas a minha especialização, que é uma outra parte do meu trabalho, é sobre o mercado de trabalho italiano. Então, eu ajudo brasileiros, estrangeiros e italianos a encontrar trabalho aqui na Itália. Mas hoje eu vou estar falando sobre uma coisa que me perguntam muito, porque muitas pessoas sabem que eu estudei aqui e me fazem perguntas sobre a universidade. Então eu decidi falar sobre isso hoje. Então, estudar na Itália, quais são os principais desafios? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente, porque eu vou estar contando a minha história. Então, me avisa se você gosta desse tipo de vídeo aqui, porque daí eu posso fazer outros contando outras experiências que eu tive aqui na Itália também. Então, eu acho que faz parte do nosso percurso. Então, tem pessoas que vêm aqui para a Itália que querem trabalhar e estudar, ou querem estudar e depois trabalhar. Então, assim, depende um pouco do teu objetivo, né? Da onde você tá querendo chegar. Então, o que eu fiz? Então, assim, os meus passos, vou contar os passos burocráticos, mas depois eu vou falar os desafios dentro da universidade. Então, aquilo que eu fiz foi, tem toda a parte de, primeiro, documentação, né? Então, eu peguei todos os meus históricos escolares, né? Que eu tenho no Brasil, traduzi ele no Brasil, levei para o consulado italiano no Brasil. Depois peguei todos esses documentos e levei para a universidade aqui e consegui me matricular. A segunda coisa é qual universidade. Então aí o que eu fiz foi realmente uma pesquisa pela internet, ir nas universidades, fui em algumas, conhecer, fazer perguntas, etc. E depois eu decidi a melhor universidade no meu setor, que era a universidade privada aqui em Milão. E daí a gente entra no terceiro argumento, né? É como pagar. Muitas vezes quer estudar e não tem dinheiro ou não tem recursos, etc. Então, eu procurei sobre isso também, porque eu não tinha dinheiro para pagar a universidade, muito menos uma privada, mas eu consegui bolsa de estudo. Hoje, depois eu posso falar sobre isso em outros vídeos, eu sei que são muitos temas, né, desculpa. Eu sei que são muitos temas que eu posso estar falando aqui, mas eu faço sempre vídeos de 10, 15, máximo 20 minutos. Então, assim, não dá pra contar tudo. Então, eu vou contando aos pouquinhos. Me acompanha aí, inclusive, dê o seu like, né, inscreve no sininho pra você estar recebendo todos os vídeos, né. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Superado esses três aspectos e começando a estudar, eu vou agora falar dos meus principais desafios que eu tive. O primeiro, vou começar com aquele mais óbvio, é a língua. Então, assim, sim, quando eu entrei na universidade, eu já tinha um nível C2, então eu estava com um nível muito alto, fui na minha primeira aula e era sobre Freud. Não entendia absolutamente nada daquilo que o professor estava dizendo. Porque uma coisa é saber italiano, uma coisa é saber o italiano técnico, o italiano do teu trabalho, né? O italiano que você vai utilizar, o italiano profissional, vamos chamar assim. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, procura aí. Eu gravei um vídeo sobre como aprender italiano para trabalhar na Itália. Ok, então vamos lá. Então, esse foi o meu primeiro desafio, né? Como é que eu vou conseguir entender o que essas criaturas estão dizendo? Toda vez que a gente encontra um desafio, o que a gente faz? A gente encontra uma solução, né? Porque ou a gente desiste ou a gente encontra uma solução. E a solução que eu tive foi registrar. Eu gravei todas as aulas, áudio, obviamente, e depois chegava em casa, transcrevia os áudios, procurava os termos que eu não entendia, e depois estudava, fazia um resumo, e eu sei que isso é um trabalho, muito trabalho, mas quando a gente tem um problema, a gente encontra a solução, né? Quando a gente tem um objetivo, não importa quanto a gente tenha que trabalhar, quanto a gente tenha que lutar, mas se a gente quer um objetivo, a gente quer. Ou a gente quer de verdade, ou a gente diz que quer, né? O segundo desafio que eu tive foi com as provas orais. Então, assim, eu não sei
qual foi a universidade que você fez no Brasil, se você estudou no Brasil ou não. Na minha universidade no Brasil, as avaliações eram feitas por prova, né? Então a gente marcava um X, ou tinham perguntas a gente escrevia, ou eram projetos. Então você faz um projeto, você apresenta o projeto e é avaliado pelo projeto. Aqui não, são provas orais. Então você vai ter um professor que vai estar abrindo o livro e fazendo pergunta. Isso pra mim foi muito difícil. Porque uma coisa é você entender o conteúdo, uma coisa é você explicar o conteúdo. São duas coisas, duas competências bem diferentes. Principalmente quando você é estrangeiro, você acabou de chegar na Itália, é muito difícil, né? Porque a gente vai tentar explicar a mecânica de um foguete como se você fosse uma criança. Né? Tem umas bolas aí depois com as bolas que encaixa, aí depois tem uns ligamentos, assim, é complicado. Então, assim, essa era como eu explicava. Aí me lembro, isso daí também é interessante. Então, o que acontece? Cada profissão, cada área profissional tem um tipo de linguagem, né, própria dessa profissão. Então, psicologia, filosofia, engenharia, matemática, etc. Me lembro que eu fiz uma prova de sociologia. Então, quando eu estava começando a me acostumar com a linguagem da psicologia aqui na Itália, eu fiz a prova de sociologia. Gente, foi terrível. Eu estudei tudo, mas eu estava explicando. Então, assim, isso é muito frustrante. Por quê? Porque a língua você precisa de tempo. Não é uma coisa que você estuda hoje e amanhã você tá fluente, né? Então, assim, a fluência precisa de tempo. E muitas vezes não tem paciência, e principalmente se você for uma pessoa perfeccionista como uma pessoa aqui, a gente acaba se frustrando. Então, me lembro desse dia, vou contar só pra você, na internet, no YouTube, só pra você, né? Eu saí da aula, onde eu tava fazendo o exame oral, e fui pro banheiro chorar. Então, assim, aquilo que você fala, não tem nada fácil na vida, mas se a gente quer um objetivo, arregaça a manga e vamos lá. Então, é isso, eu tô aqui pra incentivar você, né? Então, eu falo de problemas que a gente tem que enfrentar o problema, e eu vou dizer até o que acontece comigo hoje. Hoje eu sou assistente do professor na mesma universidade que eu estudei, e sou eu que faço perguntas pros alunos, né? E dou a nota pra eles. Então, essa é uma superação. Então, se eu conseguir, você também consegue. Então, vamos lá, arregaçar as mangas e lutar. O meu terceiro desafio foi aquele de não poder falar na sala de aula. Então, assim, vamos imaginar o contexto italiano. No Brasil, as aulas são pequenas, vai ter uns 30 alunos, né? Eu estudei na universidade privada. Vai ter uns 30 alunos, quando já tá perto de concluir os cursos, fica ainda menor as aulas, né? Então, assim, tem uma interação muito grande, tem um bate-papo, é uma construção de conteúdo. Aqui na Itália é muito diferente. Então, se você faz a laurea breve, que seria a primeira graduação antes do mestrado, na sala de aula você vai encontrar 500 pessoas. Então, são salas enormes, o professor com o microfone. Isso já tira um pouco a interação, né? Porque você vai fazer uma pergunta... Imagina se todo mundo decidir fazer pergunta, 500 pessoas, isso já acaba dificultando um pouco o processo. Eu fiz o mestrado aqui, então dependendo de qual matéria que eu tava fazendo, então assim, tinha 150 pessoas, 90 pessoas, então assim, é difícil você, né, acaba essa interação, essa proximidade com o professor acaba realmente diminuindo. E eu tinha dificuldade com isso, porque eu tô com a dúvida, né, eu tô aqui, eu vou perguntar. E eu me lembro uma das primeiras vezes que eu levantei a mão, né, pra fazer uma pergunta, o meu colega me cutucou, tipo, que eu não podia. Por que eu não posso fazer pergunta? Né? Eu não consegui entender isso e eu não consigo entender até hoje. Então, eu sempre fazia pergunta. Se eu tinha uma dúvida, se eu tinha uma curiosidade, eu levantava a mão e perguntava. Eu me lembro que eu fazia tanta pergunta e que depois os meus amigos, né, colegas da universidade... também comigo começavam a entrar no ritmo e fazer pergunta também, que teve um professor que falou assim, ok, alguém tem alguma dúvida aqui, tirando esse grupo da frente? Esse grupo da frente era eu e os meus colegas. É triste, mas isso não para a gente não, então é isso um pouco aquilo que eu falo sempre de adaptação. Então assim, a gente tem que respeitar a cultura que a gente tem que assimilar, aprender com eles, mas tem coisas que a gente... troca, né? Nessa coisa eu não mudei. Fazia perguntas
talvez acumulava as perguntas, fazia a pergunta no momento certo, eu esperava um pouco, mas sempre fazia a pergunta. E o último desafio que eu tive é a formalidade. Né? Talvez você já saiba que na Itália a gente tem duas formas de falar. A gente tem dare de tu e dare de lei. Então, dare de tu a gente fala com as pessoas que a gente já conhece, porque é uma forma informal de comunicar com as pessoas. E dare de lei, a gente conversa com uma pessoa que a gente não conhece, uma pessoa que a gente acabou de conhecer na rua, uma pessoa que culturalmente, vamos dizer assim, é um pouco acima da gente. Acima da gente, aquilo que a gente quer dizer é na idade, principalmente na idade. E, por exemplo, se você está falando com o seu chefe, né? Então, você vai utilizar dare de lei. Então, eu vi o professor uma vez, fazia pergunta, eu pensava que já estava uma amiga dele. Né? E eu, tchau! Meu Deus do céu. Os meus amigos, que aqui não são amigos, né? São colegas de universidade, eles me criticavam. Não, Marcela, não pode. Eu falei, mas eu já falei com ele outras vezes. Eu falei, eles me explicavam que tipo assim, é o professor, nesse caso, que ele vai dizer, a gente pode dare del tu. Isso nunca aconteceu, obviamente, né? E, inclusive, como eu falei, eu trabalho na universidade, trabalhei com outros professores em outros projetos como consultora, né? Na área de consultoria, mas a distância né? Então, a distância com proximidade é como se permanecesse no âmbito profissional. Então, tem aquela distância profissional, mas assim, são bem bacanas, a gente sorri, a gente, né, brinca, mas tem aquela distância. Então, isso pra mim foi um desafio, né, porque eu me sentia próxima das pessoas, mas eu entendi que a gente pode ser próxima mesmo utilizando uma linguagem mais profissional. Então, seria isso. Eu tenho uma outra novidade, daí um presentinho para você. O que acontece? Eu escrevi um e-book que eu tô distribuindo gratuitamente, que eu conto tudo aquilo que eu aprendi, obviamente, aquilo que eu aprendi como profissional, né? Mas também aquilo que eu aprendi estudando. Então, os 13 erros que você não pode cometer se você quer viver e trabalhar aqui na Itália. Aqui embaixo você vai ter um link que você pode se inscrever para poder estar recebendo esse e-book. Então, vamos lá. Então, comente, conta a tua experiência se você estuda aqui na Itália. Conta a tua experiência, eu quero saber aquilo que está acontecendo com você. Aqui também faça suas perguntas. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Hoje eu vou estar falando, eu sinceramente, desculpa aí, mas eu não me lembro. Então eu gravei, acabei de me lembrar. Gente, né? Enfim, vamos lá.